Olá, eu sou a Flávia Soares, este é o canal Alquimia Plena. Peço a você que, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Hoje daremos continuidade aos meus apontamentos sobre o livro Mente e Emoções, Dr. David Hamilton. E neste capítulo e neste vídeo, consequentemente, vamos falar um pouquinho sobre o poder das emoções e as formas de cura por meio da escrita. Então, o Dr. Hamilton vai dizer, olha, já está provado, né, a partir do desenvolvimento da tese dele no livro, de que sentimentos e emoções interferem no corpo e causam doenças. Porque eles pesquisaram, fizeram muitas pesquisas e ele aponta aqui no livro essas pesquisas como forma, né, como forma de confirmar, como forma de argumento dele para o que ele acredita e por que e para o que pode ajudar as pessoas a se curarem, ou melhor, não adoecerem, não é? Então ele vai dizer, olha, o que faz então, né, com o que acontece no processo que vai causar doença, nesse processo entre corpo, mente, sentimentos e emoções. É a repressão dos sentimentos negativos, a forma, né, como que eles são deixados de serem extravasados. Então, quanto mais a pessoa reprime, ela tem uma tendência a ficar doente. Não que todas as pessoas que sejam negativas, que estejam com um tipo de pensamento, que elas podem ficar doentes, mas as pesquisas apontaram para isso, os resultados da pesquisa. Então, eles fizeram muitas pesquisas em pessoas com câncer e descobriram, numa determinada pesquisa, eles descobriram que pessoas com tipo de personalidade, eles chamam aqui personalidade tipo C não verbal, ou seja, não verbal é aquele que não usa o verbo, que não usa a palavra, é aquele que não se comunica, não dialoga, não deixa, né, essas emoções extravasarem, se externarem. Então, que essa pessoa, numa certa pesquisa e que tinha uma personalidade muito ansiosa, que ela tinha uma tendência que chegava a ser 78% a mais que as outras pessoas de crescimento do estado da doença dela. Tá? Então, os dados da pesquisa ele coloca ali aqui no livro, né? Então, é interessante quem ainda não leu o livro que se interessar possa ler, porque está bem recomendado. Então, e a partir disso, uma vez detectado isso, então eles descobriram então que há de fato essa ligação entre reprimir as emoções e a doença. Então essa doença, ela, digamos que ela se somatiza, né, no corpo. Os orientais, há milênios, eles falam então que a gente teria esses 4 corpos inferiores aqui na matéria, quando a gente está aqui, né, vivenciando aqui. E que esses corpos, então, a gente teria o corpo mental, o corpo da memória, onde ficam guardadas tudo que acontece com a gente, né? Que as pessoas chamam de o passado, fica guardado lá nesse campo da memória. O campo dos sentimentos e da emoção, e também o corpo físico, né? O campo da matéria em si. Só que esses corpos, eles estão entrelaçados, segundo os orientais. Esses corpos, eles estão assim imbricados um com o outro. Então, o que um faz reverbera no outro, ok? Então, para eles não há separação, tá? Então, há milênios eles já sabem disso, e então eles entendem que controlar as emoções é uma forma de não adoecer, de viver bem com eles mesmos, viver bem com os outros, né? Ter um autocontrole das emoções e por aí vai. Então, a partir desse momento que foi detectado aqui, voltando, né, no trabalho do Dr. Hamilton, a partir do momento que foi detectado isso, eles perceberam que até a repressão das emoções
e os sentimentos ruins, os sentimentos negativos, provocavam um efeito no nosso sistema imunológico, provocavam um efeito também na forma, né, como que a gente atuava, então, dentro a partir dessas emoções. Então, uma vez que ficava isso tudo represado, que ficava preso, que a gente não solta, que fica no corpo, então, aí é doença certa, né? Então, constatou-se que alguns pacientes escreviam, aí eles observaram e começaram a fazer testes no sentido de tentar liberar essas emoções. Então, ele cita um cientista, né, que fez um teste para poder, que liberou um artigo que ele usava, digamos assim, escritas com pacientes para poder liberar as emoções. Os pacientes escreviam sobre os pensamentos deles e os traumas, e isso foi analisado numa pesquisa, o resultado dessa escrita. Então, eles perceberam que escrever fazia com que extravasasse essas emoções reprimidas, esses sentimentos reprimidos, e com isso detectou-se uma melhora na imunidade das pessoas, tá? Então, as pessoas doentes tinham um resultado positivo aí de imunidade, consequentemente o corpo, né, reagia a esse estado. E por aí vai. Em 1999, uma pesquisa parecida com essa foi feita com pessoas que tinham asma e artrite reumatoide. Então, as pessoas, eles colocaram as pessoas sobre uma experiência, né, em que elas escreveram sobre situações traumáticas delas, situações estressantes. E aí elas ficaram sob observação e sob essa indução de escrita, mais ou menos em 3 sessões. E os pacientes, tanto com asma como os com artrite, eles detectaram uma melhora dos sintomas dessas doenças. Eles perceberam e eles mesmos relataram aos cientistas que eles tiveram uma melhora. Enfim, ele também cita uma pesquisa feita com mulheres, né, com câncer, também com escrita, e percebeu que essas mulheres, né, tiveram uma reversão nos seus processos de adoecimento. Aí tá lá no livro, vocês vão lá e observem lá essa pesquisa. Então, a partir desse momento, né, que se percebe essa influência. Ele fala assim que situações do cotidiano para extravasar as nossas emoções, como tem gente que faz assim, socar uma almofada, cantar, rir, assistir um filme leve de comédia, um filme leve de romance, estar em contato com a natureza. São atividades que extravasam as emoções e que aí o corpo fica mais leve, né? O centro do sentimento, que é o coração, fica mais leve, a vida fica mais divertida, a mente se solta. E então, assim, tem até uma brincadeira, né, que é assim, tradicional, na Grécia. Isso, em alguns restaurantes que têm tradição grega, que servem comida grega, eles até copiam essa tradição. Não deve ficar muito barato, né? Porque a brincadeira é quebrar pratos. E as pessoas vão lá num canto, eles dão os pratos, as pessoas vão quebrando, tem todo um ritual, mas de se soltar, né, de ser feliz na brincadeira para eles, né, que acreditam que você vai extravasar todas aquelas emoções que estão ali acumuladas. Eu também percebi, agora pulando aqui para a minha questão, saindo do livro do Dr. Hamilton, eu percebi com os meus alunos, quando eu fazia muitos trabalhos de escrita, de produção de texto, de autobiografia, fazia desenhos, eles faziam desenho, historinha em quadrinho, contando sobre a vida deles, sobre situações pelas quais eles passavam. E eu notava que os meus alunos, eles mudavam o comportamento em sala com eles mesmos, comigo, passavam a ir mais arrumados. Isso mexia muito com a autoestima deles.
Então, assim, muitas vezes eu trabalhava em escolas de periferia e que as crianças muitas vezes não tinham uma família assim formada completamente, com pai, mãe e tudo mais. Muitas vezes moravam com os avós ou com a avó, ou não morava só com a mãe, não tinha o pai. E acontece muito quando há essa desestrutura, detectar-se algum elemento, né, que desestruture emocionalmente também, né, a falta do pai ou a falta da mãe. Não que isso seja uma regra geral. Há crianças, claro, que vivem com as avós, que muitas vezes são maravilhosas, que são felizes, que tocam a vida, mas no geral há uma influência sim, né? Porque o certo é ter o tronco familiar completo. Então as crianças, o próprio subconsciente do, né, nosso, ele detecta isso e percebe que há alguma coisa que não está correndo bem ali como um todo. E muitas vezes essas situações elas geravam problemas socioafetivos para essas crianças. Então eu percebi que a escrita direcionada tem que ser direcionada, e principalmente quando a pessoa está doente. Por quê? Porque ela não tem condição, a escrita e o desenho, a própria pessoa não tem condição de fazer uma análise ali, eu já percebi. Eu já fiz um teste de alguns trabalhos meus que são direcionados, alguns trabalhos como terapeuta, em que as pessoas que estavam ali no teste eram também terapeutas e eu pedia para desenhar, pedia para escrever algumas coisas e sozinhas elas não conseguiam analisar o próprio trabalho. Então, muitas vezes isso tem que ser direcionado para que a pessoa possa observar, detectar ali onde está a questão, né, o problema e melhorar a si mesma, se curar, não é isso? Bom, pessoal, então hoje ficamos por aqui, né, com essas observações a partir do livro, então, que extravasar as emoções deve ser um ato cotidiano, assim como tomar banho, comer, e que a escrita, né, pode ajudar as pessoas a se curarem. Isso é fonte de pesquisa científica, não sou só eu que estou dizendo, mas eu também comprovo aqui nas minhas atividades terapêuticas, ok? Então, precisando entrar em contato, aqui o meu endereço lá no Instagram é o mesmo aqui, Alquimia Plena Flávia Soares, né, que do YouTube, tá? E faça um comentário aqui a respeito do vídeo, tá? Vou gostar muito de ler. E dá um like aqui se você gostou, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!